A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Estou aqui para gravar aquela aula sobre os escribas. Hoje, numa quarta-feira, era para ter gravado antes, mas por questão técnica, né? Nós conseguimos gravar hoje. Hoje, quarta-feira, espero vocês na aula mais à noite, né? Às 19h30 estaremos lá para a nossa aula. E eu tinha falado com vocês que ia gravar uma aula sobre os escribas, tá? Mas para mim, eu poderia falar só dos escribas, eu poderia. Mas para mim falar dos escribas, para vocês entenderem o contexto dos escribas um pouco melhor, eu preciso trazer os grupos religiosos, né, políticos e religiosos na época de Jesus. Mateus 23:13 diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Então esses eram os grupos, tinham grupos religiosos. Escribas e fariseu, eles faziam parte de uma mesma classe, tá? Uma introdução aqui, no contexto do Novo Testamento, a nação judaica ela não era homogênea, não, ela tinha grupos. Tinha partidos com doutrinas, tinha ideologias e tinha tradições distintas, movida ora, né? Ora político, ora religioso. Então os escribas eles vão estar dentro desse contexto, aí, dentro desse grupo, desses partidos, dessas ideologias, dentro dessas tradições distintas, né? Sempre movido por algo. Nesse sentido, nós temos saduceus, fariseus, essênios, zelotes e herodianos. Esses são os principais partidos políticos e religiosos da época de Jesus. Você vai ter aí, olha, o grupo, né? Nós temos o grupo, a descrição e as características. Saduceus, você tem ligados à vida do templo, né? Eram ricos, não acreditavam na existência de anjo. Era a maioria do sinédrio. Característica: mundanismo, secularismo, materialismo. Fariseus conferiam igual valor às tradições dos anciãos, né? Não anciões, anciãos e às escrituras sagradas, né? Eram meticulosos, eles eram rígidos no cumprimento da lei, mas, né, infelizmente não se comportavam conforme pregavam. Os escribas pertenciam a esse grupo. Suas características: legalismo, hipocrisia e aparência. Temos os essênios, zelotes e herodianos. Não vou falar muito deles, eu vou focar nesses três: saduceus, fariseus e escribas, tá? Dos essênios, asceticismo e misticismo era característica deles, né? Eles acreditavam que a vida religiosa dos judeus era mundana, né? Viviam isolados em busca de uma santidade. Dos zelotes, violência, revolta, rebelião, e era o terror dos soldados romanos. Os zelotes aí, eles atacavam geralmente se protegendo na noite. E por fim, os herodianos, né? Interesses políticos era a principal característica deles, né? Tinham força partidária, apoiavam a dinastia e estavam da dinastia dos Herodes, por isso o nome herodianos, tá? Aqui nós temos os primeiros, né? Saduceus e fariseus. Vamos falar primeiramente dos saduceus. Pequena quantidade, não era grande, era a aristocracia, né? Por assim dizer, a elite, né? Era quem dominava pelo dinheiro no tempo de Jesus. Mas enfim, né? Quem eram os saduceus e no que eles acreditavam? Quem eram eles? No que eles acreditavam? Vamos para frente? Vamos ver no que eles acreditavam? Os saduceus eram pessoas da alta sociedade, né? Membros de famílias sacerdotais, tá? Depois acabou aí as pessoas, alguns até comprando o título de sacerdote. Bastante, não só alguns. Você vai ver para frente. Os saduceus só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Eles não acreditavam, digamos assim, na Taná completa. Eles acreditavam só no Pentateuco, ou na linguagem hebraica, na Torá. Eles não focavam muito nas regras dos fariseus, eles eram o oposto. Apesar da convivência dentro do sinédrio, mas eles eram totalmente
opostos, né, aos fariseus. Os saduceus não se davam bem, ó, embora os fariseus tivessem uma influência grande, eram influentes no Sinédrio, mas eles eram ali rivais mesmo, tá? Eles não se davam muito bem. A origem do nome dos saduceus, Meril aí ele diz assim que provavelmente de Zadok, ele dá uma referência bíblica, eu aconselho você ir lá ler, pesquisar um pouco também, porque se nós entregarmos tudo aqui, né, fica muito fácil. Então vocês conhecem meu jeito de trabalhar, de ensinar, e essa é a nossa forma, é que vocês procurem, né? Então tem esse nome, é provável, mas a origem mesmo ela é incerta, né? A opinião mais provável é que deriva do próprio nome de Zadok, tá? Esse Zadok era descendente de Arão, e por isso, né, da linhagem sacerdotal, foi um dos principais sacerdotes da época de Davi e também sumo sacerdote durante o templo de Salomão. A linhagem sacerdotal iniciada por Zadok prosseguiu até o exílio babilônico. Mas essa linhagem ela chega ao fim quando o inescrupuloso, olha que palavra difícil, né? Ficou até bonito, vou repetir, tá? Inescrupuloso Antíoco, né? Antíoco IV Epifânio instalou Menelau como sumo sacerdote. Então aí começa uma certa, digamos assim, começou a revolta, e dá uma olhada também nesse ponto, viu? Se nós formos falar mesmo de todos os grupos, vai tomar muito tempo, e seria necessário assim um curso só sobre saduceus, um curso de cada, ou um curso aí de 6 meses para essas classes, esses grupos políticos e religiosos, tá? Então esse grupo ele surge, ele vem, né, nasce no meio de uma turbulência da guerra, com firme controle dos aspectos da vida judaica. Eles controlavam o coração. O que seria o coração? O coração seria o templo. Eles controlavam tudo do templo. Eles eram os guardiões, os guardiões entre aspas, né? Eles exerciam guardiões com controle, né? No dia de Cristo começa a surgir a sinagoga, mas quem exercia o controle do templo eram os saduceus, tá? Eles controlavam também o cargo de sumo sacerdote. E o controle era feito como? Através do dinheiro. Olha, sempre o dinheiro está aí, não é por acaso que Jesus disse que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Mas eles tinham esse controle pelo dinheiro. Eles controlavam, né, quem era, quem não era. Por quê? Porque eles eram da aristocracia, ele era, digamos, na linguagem de hoje, da high society, ele era do poder mesmo. Então eles controlavam todos eles por esse instrumento. Então mantiveram por anos, né, pelo poder, pela influência que eles tinham e por dinheiro. Enão, com o cargo de sumo sacerdote, eles obtiveram o monopólio da liderança do Sinédrio. Era também governante. Um ponto é que sempre quando o Estado se junta com a igreja, não termina bem. E sempre quem sai machucada é a igreja, tá? Sempre quando o Estado. Não estou aqui reprovando que não temos que ter político de forma nenhuma. Mas temos que ter, sim, uma representação dentro das câmaras, dentro de Câmara Estadual, Federal e Municipal, sim, se possível. Enfim. Mas, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Os componentes desse grupo eles se apegavam, né, à interpretação bíblica rigorosa. Ele contestava um texto do Antigo Testamento, dizendo que não foi escrito por Moisés. Rejeitavam doutrinas, né, amplamente aceitas pelo povo. Negavam o exemplo e a possibilidade de Deus se interessar pela vida do homem. Negavam a doutrina da ressurreição. Eles eram totalmente, vocês vão ver que eles eram totalmente opostos aos fariseus. Eles eram opostos à doutrina dos fariseus, tá? Isso porque não era citado no livro de Moisés sobre a ressurreição. Tinha alguns pontos de vista em relação à eternidade, à alma. Eles criam que ela morria juntamente com o corpo, né? Não acreditavam na existência de anjos, de seres espirituais. Achavam que isso era
da mente do homem, né? Era uma, eu vou falar de novo, já falei na aula, mas eu vou falar, era a locubração do homem, né? Quer dizer, coisa da mente do homem, tá? Então essa era a doutrina dos saduceus, né? Anjos, apenas expressão. Doutrinas, ele tendiam para uma postura deísta, né? Eles iam para o lado dessa. Você quer saber o que é deísta? Então vai lá, dá uma olhadinha no seu dicionário, tá? Pesquisa. Eu, inclusive, vou fazer o seguinte: aqui você vai ver o que significa deísta e você posta no grupo. É um trabalhinho da aula, tá? Posta lá no grupo o que significa deísta. Viam Deus como um grande criador, fez tudo, né? Enfim, transmitiu as leis aos homens, mas não tinha interesse na vida. Quer dizer, Deus era como um ser que cria o homem e deixa ele falar: ó, se virem, vivam a vida de vocês, quando morrer vai acabar tudo. Então, como se Deus pouco se preocupasse com o ser humano, tá? Como se Deus não tivesse muito preocupado com o ser humano. O âmbito da sua influência formava o escalão superior do Sinédrio. Podemos falar depois lá no grupo, você deixa, se você quer que eu fale sobre o Sinédrio, eu falo, explico, mostro como era o Sinédrio, tá? Formava o escalão superior do Sinédrio, né, dos sacerdotes, e parte do Sinédrio exercendo uma grande influência política. Olha como é o mal. Olha como isso faz mal, assim. Você que foi chamado por Deus, você que foi escolhido, chamado e escolhido por Deus, sabe que é um sacerdote. Exerça a sua função de sacerdote, tá? Exerça a sua função de sacerdote. Não compre, não barganhe, não troque, tá? Eles, embora sendo um pequeno número, né, não era grande, era poucos, mas a influência e o poder deles, você vê que não difere nos dias de hoje, né? Então seu dirigente era sempre um elemento dos meios sacerdotais. E não só isso, ele tinha que ter uma certa, né, digamos assim, ele tinha que ter um poder aquisitivo muito bom. Ele era dos meios sacerdotais, mas ele precisava ter dinheiro. Se ele não tivesse dinheiro, não que isso não aconteça hoje. Hoje, graças a Deus, não acontece, né? Não, acontece. Muitas vezes nós somos julgados pelo aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Muitas vezes nós somos escolhidos, e até no meio evangélico, nós não podemos mascarar a situação. Nós somos escolhidos não por aquilo que temos ou temos um chamado de Deus, mas por aquilo que temos. Aí você vai me dizer, mas não é Deus, e se Deus não pode... Sim, mas eu não lembro o trimestre, mas teve uma lição que diz: governo divino em mãos humanas. Então o governo ainda é divino, mas ele deixou em mãos humanas para que o homem administrasse. Tá? Ao que parece, eles conseguiam jogar com 3 ingredientes. Olha só: poder, corrupção, traição judaica. O que se dava o meio, né? Esse era o meio deles continuarem na liderança, no poder, dominando ali o coração, que era o templo, né? E o templo é o coração do judaísmo, né? Onde o culto, falar com Deus, as ofertas, enfim, era ali. Né? Com a queda em 70, né, o partido dos saduceus ruiu. Os fariseus continuaram a exercer ainda alguma influência entre os judeus, mas os saduceus acabaram por ali. Tá? Os saduceus, ao contrário dos fariseus, né, reconheciam a importância da tradição oral. Os saduceus aceitavam somente a Torá. Por influência do helenismo, outro, olha, você vê como um lado puxa o outro, mas vou falar só do saduceu. Outra tarefinha para você: vá lá e coloque no grupo o que é helenismo. Não precisa colocar 5, 6 folhas não, tá? Só o significado, tanto do deísmo quanto do helenismo, tá? E na aula nós podemos comentar sobre o helenismo. Era uma religião, não tem por onde dizer, materialista, voltada ao dinheiro, voltada a quanto você tinha, e secularizada. Não seguia os padrões da lei de Moisés, apesar de reconhecer só a Torá
como escritura bíblica, mas não seguiam nada, negavam a existência do mundo espiritual, não criam na ressurreição dos mortos, nem numa vida futura. A vida para eles, portanto, se resumia aqui e agora. Acabou. Morreu, acaba tudo. E nós sabemos que não é isso que a Bíblia diz. Quanto a esse grupo, Jesus diz, olha, cuidado, né, com o fermento dos fariseus. Mateus 16:6. Esse fermento era o quê? Símbolo de mal e da corrupção do povo e dessa classe, né? A corrupção deles não apreciavam, né? Os saduceus não apreciavam, muitos. Também quem vai apreciar? Se eu te chamar de mau aluno, você não vai apreciar esse título, né? Se você me chamar de mau professor, eu não vou apreciar. Então eles não apreciavam, eles não concordavam de certa forma. Acreditavam estar fazendo a coisa certa, e eu digo para você, não é fazer o que é certo. Não é fazer o que dá certo, é fazer o que é certo. Eles estavam fazendo porque estava dando certo, né? Então, em frente à realidade política, né, o emprego da arma mais eficaz, qual que era? O dinheiro. E, meus irmãos, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Às vezes tudo é movido pelo dinheiro. Eu sei que nós precisamos de dinheiro. Eu preciso, você precisa. Água, luz, telefone, comida, combustível, manutenção. Nada disso é feito com abraços, né, e troca de elogios, não. É dinheiro, mas nós precisamos dominar o dinheiro e não deixar o dinheiro nos dominar. Era muito difícil um sumo sacerdote ficar, porque olha aqui que eu falei para vocês, olhe bem, do início do reinado de Herodes até a queda de Jerusalém, 108 anos. O cargo foi 28 vezes trocado. Foram, a média, com a média ali diz, a menos de 4 anos para cada um. Você imagina menos, não era nem... Hoje nós temos, né, aí um período político de governante de 4 anos, mas os sacerdotes, por causa do dinheiro, por causa da corrupção, por causa de comportamentos que não condizem com a palavra de Deus, eles trocaram de sacerdote, não dava 4 anos para cada um. Então vocês veem como é difícil quando nós esquecemos de Deus e colocamos outros instrumentos para administrarmos a obra de Deus. Como nós abandonamos, né, a visão, a direção do Espírito Santo e nos baseamos naquilo que a pessoa tem, naquilo, se ela... Eu sei que isso não é uma voga, mas o homem coloca em voga se é bonito, se é aparente, se fala bem, se não fala. Enfim, claro que é cobrado falar bem numa aula, é cobrado falar bem numa pregação, mas não é esse o âmbito, é se ele tem uma influência financeiramente falando. E muitas vezes é escolhido dessa forma. 28 vezes foi trocado. Mas dentro da sua corrupção, durante o domínio dos gregos, né, muitas vezes ele tiveram que subornar as autoridades. Essa participação de política na época de Jesus com a igreja e o Estado, esse envolvimento, com todo o controle que nós temos hoje, ainda acontece alguns envolvimentos com política, igreja e escândalos, e traz um prejuízo muito grande para a igreja. Para a igreja. A igreja é quem sofre, tá? No caso de Herodes, não sabemos, eu não sei com exatidão, né, quais eram os pré-requisitos para isso. Mas sabe-se que indicando só conseguia posição se fosse de utilidade para o rei. Então, se tivesse algum lucro, se tivesse algum retorno para o rei, então ele era escolhido. Mas fora isso, de forma nenhuma. O conflito com Jesus era inevitável. Não tinha como não entrar em conflito com Jesus, né? Caifás não poderia aceitar nenhum dos ensinamentos de Jesus, pelo comportamento dele, de forma nenhuma. De modo geral, o sumo sacerdote não dava muitas alegações aos profetas. Então, se ele não acreditava nos profetas, a crença dele ia só nos 5 primeiros livros, ele com certeza não ia dar muita importância também ao que Jesus estava falando, eu digo, para a sua vida pessoal.
Agora, da influência do povo, aí sim, eles se preocupavam com os milagres realizados, eles se preocupavam com as ações de Jesus, com os discursos, com o ensinamento de Jesus. Pensa bem, eles estão ali como os ensinadores, como os mestres, né? E de repente aparece um e o povo diz, não, mas esse não ensina como eles, ele ensina com autoridade. Então, é bem provável que, né, que já tivessem visto demonstrações semelhantes de ocorrências sobrenaturais. Eles já tinham visto, mas não acreditavam. Ponto crucial do conflito: multidão que seguia Jesus. Esse era o ponto, porque eles queriam isso, mas não conseguiram, né? Então, se ela se transformasse numa ameaça para o governo de Roma, ele poderia usar essa força para reprimi-la. Então, esse era o ponto-chave para a perseguição de Jesus, para perseguir quem fosse. Claro que quando Jesus ainda não tinha morrido na cruz, a perseguição era em cima da pessoa de Cristo, era focado somente em Cristo. Então, não seria muito difícil a situação sair fora de controle, que poderia provocar uma matança dos judeus, tá? Ainda no conflito, e os temores de Caifás não eram totalmente infundados. Alguns anos depois, 70, né, romano, de fato, né, o governo romano esmagou Israel e dispersou o restante da população, tá? Esse A ali, antes de Cristo, né, tem que ter AC ali. Me perdoem a falha. Mas o atrito entre os saduceus e Jesus explodiu de vez quando o Senhor ressuscitou Lázaro. Pensa bem, eles não acreditavam em ressurreição, né? Jamais, né? Acabou aqui, terminou a vida aqui, enfim, não acreditavam. Jesus ressuscita Lázaro. Aí Caifás não teve jeito, começa a planejar a morte de Jesus. Então, tudo não deu certo, claro, né? O plano dele, sim, o que eles queriam, né? A morte de Cristo, a crucificação de Jesus, né? Isso aí eles conseguiram, não posso dizer que eles conseguiram, mas enfim, foi realizado o desejo deles, porque Jesus disse, ninguém tira a minha vida, né? João capítulo 10, versículo 18, fala, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Mas, em consequência, os seguidores aumentaram ainda mais. Então, a frustração, né? Em Atos 5, 14 a 17, você vai ver a frustração do sacerdote. A ressurreição de Jesus era uma doutrina que os saduceus continuaram, né, rejeitando, e o transtorno foi enorme, porque uma coisa é quando você fala contra né, o que não tem, mas como diz, contra fatos não tem argumento. Houve a ressurreição de Lázaro, quando Jesus morre na cruz, há a ressurreição de muitos, e o próprio Jesus ressuscitou. Então, a revolta, não ter como provar, né, que foi isso, essa era uma turminha política religiosa terrível na época de Jesus. Conflito com os apóstolos, não bastasse, né, a perseguição a Jesus Cristo, eles continuam também, né, foram abalados pela pregação do apóstolo. Porque pregavam em nome de Jesus, porque pregavam Jesus, porque pregavam a ressurreição, ensinavam, anunciavam que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele vai voltar, que ele vai ressuscitar quem morrer em Cristo. Pensa, não foi fácil para eles. Não, e se eles existissem, hoje nós temos alguns saduceus com outro nome, né? Eu diria aí, ateu não é porque eles acreditavam na Torá, né? Mas é difícil um saduceu hoje, né, acreditar em algumas coisas. Pode ser que tenha, né? Então, eles continuaram. Jesus sobe, assunto ao céu, e os apóstolos continuam. Então, além do conflito com Jesus, há o conflito com os apóstolos, né? Ali, ó, não muito tempo depois, os saduceus tomaram-se de inveja devido... Os milagres de Jesus continuaram na vida dos apóstolos, né? Em tudo que onde eles pregavam a ressurreição, eles eram contra, em tudo que eles faziam. Então, eles lançaram alguns nas prisões, e, enfim, a perseguição foi foi mais acirrada ainda do que contra o próprio Jesus. Joséfo implica os saduceus na morte de Tiago, meu irmão de Jesus. A referência final aos saduceus ocorre no livro de Atos em 23:6, por ocasião do julgamento de Paulo no Sinédrio.
eles conseguiram ali, né? Foi durante o julgamento que Paulo conseguiu fazer os fariseus entrarem em choque no debate, porque pôs fim à reunião. O que ele fez? Ele abre sobre a ressurreição. O fariseu acreditava, o saduceu não acreditava, e em meio àquela confusão, deu fim àquela reunião. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus abra a sua mente para que você possa aprender cada vez mais, e até a próxima aula, onde nós estaremos falando dos fariseus. Eu aguardo você. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.